De quem é a reposabilidade dos crimes no Brasil? Para definir crime não se deve, curiosamente, recorrer à busca do conceito dentro do Código Penal. E a doutrina sobre este termo desenvolveu alguns conceitos a respeito. A definição pode ser vista de três formas diferentes, ou seja, conceitos distintos que tratam da formalidade, de material e de análise. O tipo de crime formal, em primeiro lugar, é aquele que corresponde ao que diz a lei. Quem legisla define como crime a conduta do indivíduo, já que o crime já existe. Porém, neste caso específico, não se adentra na essência do mesmo, tampouco no seu conteúdo, nem mesmo na sua matéria. No que diz respeito a material, a explicação do conceito adentra em vários aspectos onde se encontram o uso de matérias extrajurídicas e a sociologia, a psicologia, etc., entram na definição de crime quando é considerado material. Neste tipo de conceito, a busca de uma definição tenta formalizar questões para descobrir as razões que induz a quem legisla a prever o castigo que deve ser aplicado ao autor ou aos autores de certas ações, chegando assim a realizar uma linha de análise mais complexa para poder chegar à conclusão da definição de crime e não somente analisando o aspecto aparente do mesmo. O terceiro conceito é o considerado conceito analítico sobre o crime, é aquilo que se denomina como ação considerada típica, contrária à jurídica e de culpa. Aqui se analisa e conceitua crime como um fato humano que se descreve no que se chama tipo legal e que é cometido com culpabilidade, ao qual se deve aplicar uma pena de acordo com o crime cometido. A conduta ou mesmo a ação, dentro de uma teoria finalista, crime é considerado como uma atividade que leva sempre a uma finalidade específica. Este conceito abrange o crime como conduta dolosa e sempre considera num sentido estrito, ou seja, o crime existe e a culpa significa que deve ser reprovada ou alvo de censura no que diz respeito a este tipo de conduta. Requisitos específicos e também requisitos considerados genéricos são considerados ao conceituar-se crime. O crime, como definição, é a conduta que gera deformações na conduta do ser humano. Toda conduta considerada como crime é apenada e sofre as consequências e a força da lei. Finalmente, o Estado tem a atribuir ao cidadão a culpa do assalto, do crime hediondo, mas a verdadeira responsabilidade pertence ao Estado, o direito de ir e vir, a proteção e segurança pública. E finalmente, a outra parcela de responsabilidade de proteção ao cidadão está nas leis. Cabe aos deputados e senadores essa responsabilidade quanto a manter a Constituição Federal adequada e as leis severas para combate à prática do crime. Não vem acontecendo isso no Brasil. Portanto, devemos mudá-los nas eleições ou exigir deles no que diz respeito aos nossos direitos legais.